Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia para meus colegas aqui no nosso estúdio. Bom dia, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo agora oficial, né? Manual das Profissões com Gabriel Dantas. Sejam todos bem-vindos e vamos partir para mais um programa? Vamos partir para mais um programa. Já fizemos o piloto, agora vamos continuar, né? Bom dia, Luan. Bom dia. Como é que você tá, Luan, hoje? Tô bem. Como é que tá a correria, Luan? É grande. E você, Daniel? Dei um bom dia a você e perguntei como é que estão as coisas com você, Daniel. Estão indo na batalha, né? Na correria do dia a dia. E aí, ansioso para mais um programa, o Manual das Profissões. Estou bem curioso, estou agora sentado aqui. Hoje é bom, hein? A bancada agora está com o Gabriel, estou aqui para aprender. Estou aqui aprendendo e me sentindo bem disposto para ir para mais um programa. Para quem não sabe, o Manual das Profissões aí está vindo para poder agregar os nossos jovens, nossos adultos aí, pessoas jovens adultos, né? Hoje em dia não tem mais senhores de idade, tem que chamar de jovens adultos. Senão a pessoa se ofende um pouquinho. Então, estamos aí para poder ensinar um pouco das profissões, seja ela técnica, seja ela profissional, de diretoria, seja operária. Estamos aí para poder abranger todas as profissões. E hoje, nós temos um convidado especial que logo vocês vão conhecer. Mas logo em mão, ele veio lá do Pará. Né? Ele veio lá de Belém do Pará. Né? Logo ali. Logo no norte ali. Né? Bem pertinho? Pertinho, acho que deve dar aí umas 2 horinhas de moto, né? Pois então, mas a primeira pergunta que eu vou fazer, será que vem de moto? Faz parte de motoclube, hein? Esse eu conheço. Esse aí é amigo, pessoal. Mas então, estamos aqui, Daniel. Estamos aqui para mais um dia. E vamos conhecer o nosso convidado? Bora lá, partiu. Vamos conhecer o Márcio Franco, de 51 anos de idade. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daniel. Bom dia, meu irmão. Como é que vocês estão? Estão bem? Bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Estou bem, graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui, fazendo parte desse programa, né? E contribuir para que outras pessoas, assim como nós, cheguemos aonde temos que chegar profissionalmente. Com certeza. E estamos aqui para isso. Estamos aqui para agregar. Lembrando, é claro, que estamos aqui com o nosso representante do Sindasp. Quer falar um pouquinho sobre o Sindasp? O Sindasp é um sindicato para o qual eu sou apaixonado. Desde quando eu entrei na EPAGRE, eu já me filiei no Sindasp. É o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, um sindicato de abrangência estadual, que o pessoal está conhecendo a cada semana, né? Então, e já aproveitando também o Manual das Profissões, vou pedir para o pessoal aqui que está nos assistindo que se inscreve no canal, deixa aí seu joinha, seu like, comenta, compartilha, faça perguntas, né? Porque a gente vai aprender. Muito importante para a gente. É muito importante para o engajamento, porque a gente quer criar nossa rede orgânica de comunicação dentro do nosso sindicato. Então, seja bem-vindo, meu amigo Franco, Gabriel Dantas, e vamos lá, agora eu estou aqui para aprender. Eu quero saber das profissões. Então é isso, vocês que ouviram aí um pouco do Sindasp, se filiem, entre aí, conheça mais, e eu não posso deixar de apresentar o Sindasp, porque foi o Sindasp que abriu as portas para mim estar hoje aqui falando um pouco do meu Manual das Profissões. Um programa que veio para agregar, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Além de programa, Gabriel, além de programa, eu me apaixonei por esse programa, que também, além de um programa, ele é um projeto social. Sim. Muito bacana, cara. Eu tô curtindo bastante. Vamos lá. Daniel se apaixonou no primeiro dia, Franco. Cheguei aqui, conversei com o Daniel, viste, sério? Eu falei, sério. Então, aí foi aquele processozinho, todo mundo tem que ter o processo de espera, da demanda, da autorização, e hoje nós estamos aqui gravando. E aí casa, né, o programa com o sindicato, né, tem tudo a ver. Sim, com certeza. Mas vamos lá, Márcio. Márcio Franco, conte-me um pouco da sua história. Bom, a minha história profissional, vamos dizer assim, é parte da nossa infância. Toda criança ela tem um sonho de ser alguém quando crescer, né? E o meu sonho nada mais era que ser carreteiro. Olha só. Carreteiro caminhoneiro. Caminhoneiro, né? Isso. E esse era o meu sonho de infância. Ou bombeiro. Eram as duas profissões que vinham na minha mente na minha infância. Mas, dada a circunstância do momento, a gente vai deixando pelo caminho esses sonhos. Vai prolongando um pouquinho. Isso. Né? E com 12 anos de idade, eu saí de casa para trabalhar e fui trabalhar na SEASA, de madrugada. Serviço braçal, né? E isso aí me levou a ter maturidade muito cedo. Com 16 anos, minha mãe me emancipou para que eu
trabalhasse profissionalmente, né, de registrado em carteira. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar. E esse sonho de bombeiro, caminhoneiro, eu deixei para trás, porque tu tem que agarrar o que aparece no momento, né? Sim. Então, daí comecei a trabalhar minha carreira como vendedor. Trabalhei numa empresa que fornecia água mineral, fazia vendas, e daí já aprendi a dirigir caminhão, que era o sonho, né? Sim. E já, na época, tirei a habilitação, hoje eu estou com 51 anos, então, na época que eu tirei a habilitação, podia tirar direto, e eu tirei direto para caminhão. Rapaz, essa época, infelizmente, eu não peguei, né? Eu tive que começar da B, e aí vai subindo, rapaz, complicado, hein, Daniel? Tem uma história meio desconhecida, assim, no outro programa anterior, lembra lá no piloto, vocês vão ver, eu comentei que o brasileiro, o proletariado, o trabalhador, ele nasce já trabalhando e trabalha em diversas coisas, sim, né? Sim. Até a gente ter alguma coisa como profissão, um sonho ou não, o sonho da gente, a gente exerce diversas funções, né? E eu não lembro se eu comentei quando eu era criança, meu sonho, ainda bem que não se realizou. Ué, como assim? Hoje eu pensei, eu queria ser policial, cara, e aí eu não fui policial. E o meu pai era caminhoneiro, carreteiro também, Sim. Também tinha essa ambição, e aprendi a dirigir muito cedo, mas não virei caminhoneiro, carreteiro também. Não digo graças a Deus, porque eu gosto muito da estrada, Sim, é muito bom. mas eu gosto muito do que eu faço hoje. Também é um outro sonho, né? Ainda a caminho de realizar, mas é interessante como a história do trabalhador é parecida, né, cara? Com certeza. Mas ele vai contar esse sonho Vai. dele. Logo em breve, vamos ele ter um vai programa aqui ele com o vai nosso estar amigo sentado Luan. aqui. Ele vai sair ali da técnica, parte e do vai som, a sentar parte aqui. técnica, e vai sentar aqui nessa bancada com a gente para poder contar um pouco da história, que nem falando, né? É uma profissão. E realmente, é o que ele falou, o proletariado, né? As pessoas assim que vêm de baixo, elas sempre começam cedo, né? Eu comecei com meus 14, 15 anos ali já trabalhando em obra. O Daniel, acredito também que tenha começado cedo, que também em breve vai estar na bancada com a gente. E o Franco, com 12 anos de idade, já foi trabalhar. Necessidade, né? Sim. Como é que é o norte lá? Como é que é o Belém do Pará para essa questão de trabalho, para essa questão de funções, né? Porque como você começou cedo, acreditamos então, penso eu, que você passava um pouco de dificuldade nessa época, certo? E como é que era nessa época para você? Questão de alimentação, questão de, né, de estrutura familiar. É assim, eu sou irmão de 5. Nós somos 5 irmãos, onde meu pai abandonou a família, que é norte e nordeste, geralmente acontece isso, de os pais, acontece em todo o Brasil, mas a frequência, a incidência maior é norte e nordeste, de acontecer, e o pai abandonar e a mãe virar o pai e a mãe. E por conta dessa necessidade, os 3 mais velhos tiveram que sair para trabalhar. Eu sou o terceiro de 5, né? Então foi muito difícil o momento. Agora, entrando um pouco mais na sua vida profissional, a pessoal a gente vai fuçando aos pouquinhos ali, né? O nosso interesse mais, além, né, claro, da sua história, de compatibilizar com a história de cada profissional, porque todo mundo tem uma história de vida, é saber um pouco da sua história profissional. E nela eu fiquei sabendo aí que de vendedor você foi trabalhar com segurança privada. Foi trabalhar como vigilante, trabalhou em banco. Eu vi um passarinho falando que ele trabalhou em banco e eu vi um passarinho falando também por aí que ele foi de carro forte, segurança de carro forte. Explica pra gente como é que foi essa passagem de vendedor para segurança privada. Essa transição ela se deu por conta de um acidente de trabalho, vejam só, né? Eu tive um problema de desvio na coluna, porque eu trabalhei no pesado, né? E o médico, eu passei 2 anos de benefício. E por conta desses 2 anos de benefício, o médico disse, ou você trabalha numa mesa, atrás de uma mesa, vai estudar e vai te formar para trabalhar atrás de uma mesa, ou tu procura uma profissão que tu te encaixe, porque pesado não pode mais trabalhar. Foi quando eu conheci a vigilância. E na época que eu conheci a vigilância, não se fazia nem curso para ser vigilante. Hoje temos cursos, vários tipos de cursos dentro da área, né? Então, eu fui fazer o teste e passei pelo meu perfil. Era
rapaz na época avantajado, grande. Hoje ele é grande, mas é gordinho. Hoje não é forte. Cresci por lado, né? E aí me encaixei, comecei a trabalhar na vigilância, tirar serviço em porta giratória de banco, agências bancárias, empresas particulares. E dentro da área da vigilância, aí começou a fazer cursos. Aproveitando essa deixa aí dos cursos, quem estiver assistindo e tiver uma instituição que preste esse tipo de curso, entre em contato com a gente, para a gente poder estar divulgando e poder também trazer jovens que querem, né? Até porque não é assim, né? O pessoal vê assim, tem um vigilante lá no banco, tem um segurança de carro forte, assim, eu vou lá botar o uniforme e sair trabalhando. Não é assim. Tem que ter as qualificações, né? Tem que ter as qualificações. Me desculpa te interromper, continue falando. Pois é, então assim, aí apareceu a oportunidade de eu fazer, aí já tinha o curso, a qualificação, né? Para ser escolta, para trabalhar fazendo a proteção. Escolta armada. Isso, de quem conduz o dinheiro. Então, eu fui e fiz esse curso, e dentro da empresa que eu trabalhava, havia transporte de valores. E aí eu já estava na empresa e fui chamado para trabalhar como escolta. E logo depois, como eu tinha habilitação D, tirei a habilitação D, como eu disse, eu tinha um sonho de ser carreteiro, e aí eu tirei a habilitação D e fui dirigir o carro forte. E trabalhei por mais de 20 anos. Amor à primeira vista, né? Eu já quero fazer a pergunta, a primeira aqui, a pergunta que eu sei que todo mundo tá com isso na cabeça, só pode. Cara, tu já teve no teu trabalho, que é um trabalho perigoso esse, já teve algum conflito, cara? Assalto, alguma situação assim, que... tivesse que usar força, né? É o grande perigo, né, cara? De repente um assalto a banco, ao próprio carro forte. Na relação na patrimonial, bancária, eu nunca tive. Já no carro forte, eu passei por algumas situações meio... Que dá fuga. Então, o que foi que aconteceu no carro forte? Eu, como escolta, e nós fazendo o traslado do dinheiro do carro forte para a agência bancária, houve uma tentativa de assalto. Só que como a gente detectou o problema do sinistro antes, a gente se resguardou. E não houve a oportunidade da abordagem, né? Já como motorista de carro forte, numa estrada que vai de Belém à cidade de Paragominas, no Pará, no interior do estado, norte do estado, nós passamos por uma situação onde 2 picapes cercaram o carro forte, vinha uma na frente e uma já vinha seguindo. Nossa, cara. E o que aconteceu? Pensa você dentro de uma panela de pressão e a pessoa com uma marreta do lado de fora batendo. Eram os tiros no carro forte. Sacudia o carro de um lado para o outro. Eles atiraram nos retrovisores do carro, queriam acertar os pneus, e só que assim, como a gente não tem muito o que fazer, que a gente vê que o crime organizado hoje está bem mais preparado, belicamente falando, os armamentos deles é muito elevado muito ao mais nosso. novos, né? Sim. Aí o que tu tem? Na mão é o carro forte. Eu, como motorista, eu vou bater de frente com essa picape, e vou embora. Ele vai... Aí eu joguei, foi o que eu fiz, joguei a picape, o carro forte em cima de contra a picape, bati na lateral, eles saíram da pista, e a que vinha atrás desistiu, porque ia ficar só. Né? O embate ia ser praticamente igual. Né? Então, nós conseguimos sair com êxito nesse dia. Mas também, dentro desse período aí de uns 15, 18 anos de transporte de valores, foi a única vez que eu passei. Incrível! Não pensem, quem quer trabalhar no carro forte, é um recado que eu estou dando. Não pense que carro forte é brincadeira. Porque quando sobe a adrenalina, a gente perde o medo, a gente perde tudo. Mas depois que passa, você vai tremer as pernas, você vai sorrir depois sem graça. Entendeu? Então... A reação. Eu perguntei porque eu tenho um outro amigo lá na cidade de Rio Grande do Sul, hoje ele é tatuador, mas ele trabalhava com transporte de valores e ele tomou 9 tiros. E não morreu, né? Ainda bem que ele foi falhado. E na nossa próxima pergunta, que entra, já que já foram essas situações perigosas, dentro de todo esse período que você trabalhou de carro forte, 15 anos, não é isso? Eu trabalhei no carro forte quase 18 anos no carro forte. Já perdeu algum colega? Vários. Tanto em assalto,
quanto em queda de avião, porque tem uma modalidade dentro do transporte de valores chamada intermodal, é onde a gente transporta os valores, que é dinheiro, títulos, ouro, essas coisas. Lá no norte trabalha-se muito com ouro dos garimpos, né? E a gente faz esse transporte. Então, queda de avião também, perdi amigos em queda de avião. Esse transporte por avião? Isso, chamado de intermodal. Para as pessoas que acham, né? As pessoas que acham que é só o carro forte, né? Tem muito mais coisas dentro das profissões, né? É um leque. Na verdade, tudo que aparenta ser simples tem aquele leque leque de estudo, de qualificação. É que nem a gente falou agora aqui. Não é simplesmente você ser um vigilante que você vai ser. Que você é um vigilante. Não é. Você tem as especializações. É por isso que vem os cursos, vem as aulas, vem a convivência, né? E como ele falou, eu também fiquei assim meio assustado que eu não sabia que existia esse leque de avião. A pessoa fazer um transporte de avião, então vai ser gostoso, como a gente falou agora, da qualificação profissional. Porque não basta ser vigilante, não basta ser do transporte de valores. Tem que ter um curso na Infraero para te fazer esse tipo de transporte. Para voar. Você tem que fazer esse curso na Infraero. Para você transitar dentro de um pátio de um aeroporto com um carro forte, para você acessar um avião, para decolar, tem todo a questão aí são várias qualificações. Deixa eu ver se eu entendi. Para ser vigilante é uma qualificação. Hoje tem curso, transporte de valores, extensão, mais uma extensão. Curso de extensão. Mais a extensão para fazer transporte de ouro. E galera, tem bastante para a gente aprender aí, ó. Muito, aí você vê que leque de profissões, aqui o Manual da Profissão está aqui para isso, né? Eu perguntei ali essa questão, até porque no norte a gente vê muita coisa assim em função do crime organizado. Sim. Lá são muito organizados, armamento pesado, essa galera dos latifúndios, essa galera das milícias, a função do ouro, dos garimpos, os caras de caminhonetão, bala e tiro, e eles metem banco e tudo. Isso me impressiona muito. Então, ainda bem que eu não realizei meu sonho de ser policial. Eu não queria ser trabalhador. Mas eu acredito Gabriel, que qualquer... eu tinha encomendado o uniforme que eu queria trabalhar de vigilante, então tem que cancelar, então. Cancela. Porque tem que fazer curso. Tem que fazer o curso, você tem que estar estudado. Eu conheço até algumas instituições hoje que dão aula, que dão essa qualificação profissional para vigilante, não para as extensões. As extensões eu não conheço locais, né? Como eu já falei aqui um pouco antes, quem tiver essa escola que dê essas qualificações, que entre em contato com a gente para a gente colocar aqui na nossa descrição, no nosso link de descrição aqui no nosso canal, para que as pessoas, principalmente, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, o Manual das Profissões, além de um programa, ele é um projeto social. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. O Manual das Profissões, Franco, né, como você está conhecendo agora também, é um programa muito bom que vai ter essa descontração, essa conversa de conhecermos quem é vigilante, quem é diretor, quem é técnico. Graças a Deus, o meu piloto foi muito fácil, foi muito rápido. Conversamos bastante sobre essa área técnica, mas temos outros técnicos também, né? Outros vigilantes que podem vir aqui abrir esse espaço. É um projeto social para ver se a gente consegue reduzir, né, de forma abrupta, porque a violência tem crescido nesses últimos anos aqui no nosso país. Não digo só no estado de Santa Catarina, no estado da Bahia, do Belém do Pará, que também é muito perigoso, mas eu digo que em todo o território nacional tem crescido esse índice de violência. Então a gente quer mostrar para os jovens que tem uma saída, né? Quer mostrar para os jovens as profissões. Mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Tudo você tem que fazer um investimento. Tudo você tem que demanda um tempo, nada da noite para o dia. Nós estamos aqui com o Franco, ele tem 51 anos de idade, trabalhou a vida praticamente toda, que começou com 12 anos, então ele teve aquele tempo, né, de estar se qualificando, de se disponibilizando para trabalhar, ter força de vontade, que não basta você apenas disponibilizar, você tem que ter força de vontade. A gente sabe que hoje o tráfico de drogas aí, essa vida errada, né, essa vida que você joga para um lado diferente, né, para outros caminhos, exatamente, é mais fácil. Porém, a cobrança vem. E o problema é quando vem a cobrança. Quando vem o boleto. Quando vem o resultado. Então, a gente está aqui justamente para isso. Nós nos disponibilizamos a ajudar as pessoas, a ajudar os jovens. Principalmente esses de escolas, né? Esse pessoal que faz escola técnica, esse pessoal que faz o 2º grau aí na escola pública e não tem aquele norte.
Então, estamos aqui hoje para dar esse norte para vocês. Mostrar aos jovens e aos pais também que incentivem, né? Não só ouvindo o nosso programa, mas também estudando profissões aí, um leque de profissões, para poder ver se ele se encaixa em alguma delas e invista no seu filho, invista na sua filha. Mostrar as profissões, né? Isso, mostrar as profissões. Imagina, a gente precisa trazer uma profissão aqui que as pessoas não saibam o que existe, essas coisas assim são legais, né? Como funciona. Exatamente. Então a gente está aqui para isso, é um projeto social. Mas eu fiquei sabendo também aí por um passarinho que além de vendedor, olha só, Daniel, olha o currículo do homem. Além de vendedor, além de trabalhar com segurança privada, em carro forte, como vigilante, de banco também, né? Hoje, com 51 anos de idade, o nosso grande amigo Márcio Franco, ele é aposentado. Só que, além de aposentado, ele exerce outra profissão. E essa já é a profissão ministerial dele. Nosso amigo é cristão evangélico e você hoje é pastor de igreja. Como você chegou a ser aposentado, claro, pelo serviço, pelo tempo de serviço, mas como você chegou a ser pastor de igreja? Mas agora eu entendi qual é a proposta de trazer o nosso amigo aqui, porque é o manual inteiro já, né? É o manual inteiro. Ele já veio... Eu acho que ele vai ter que voltar a outros programas aqui para explicar a profissão para o professor. Porque já passou quase tudo isso, né? Puxa vida. Ainda pergunta ainda sobre a profissão anterior, cara. Tem mais pergunta? Aí, claro. Então vamos fazer a pergunta. Calma, segura aí um pouquinho. Faz a pergunta, nosso amigo. Eu queria perguntar para o amigo, companheiro ali, se nessa... porque é interessante as histórias individuais, né, do profissional. Eu acho isso muito interessante. A vivência, né? Me interessa muito ouvir a história do entrevistado ali, pessoal. Se viu um cara que é caminhoneiro, sei que o caminhoneiro dirige o caminhão, legal, mas eu quero ver uma história. E aí eu te pergunto se nessa vivência de bancos tem alguma história engraçada de alguma coisa que era alarme falso, essa porta giratória, cara, assim, sempre tem uma situação. Rapaz, eu também tenho essa curiosidade, foi até para ele tocar no assunto. Uma bizarrice. Vocês apertam o botãozinho, a gente não entrar? Não, o cara chegou ali, tem um osso de ferro ali, uma platina, não consegue entrar, uma coisa assim, tem que ter um documento para provar, o cara se pelar, sei lá, uma história assim, uma revista íntima. No caso da pessoa, do policial, chegando numa porta giratória, ele tem que se identificar por meio de documento, informar que ele está armado, o armamento dele passa para o vigilante, pela caixinha de coleta, passa para o vigilante, pelo menos lá era assim, para que ele consiga acessar. Se ele continuar com alguma coisa detectando, ele vai voltar, né, e vai ser feito uma outra tipo de abordagem. Aí, no caso, já sai um outro vigilante, vai conversar com ele lá fora para ele saber se ele tem algum tipo de metal ainda. E normalmente naquela peça... Sim. Né? Aí, o que acontece? Se ele não tiver e passou. Se tiver... Aí, no caso, a questão de... tem uma platina na perna, tem uma... Cinto. Sim. Aí vai com a espada, que a gente chama de espada, outros chamam de raquete, que é detectora de metal. Aí a gente passa na frente, atrás, aí ela vai dizer onde é que está o metal. E aí você vai saber que ele tem uma prótese metálica. É mais detalhista, vai aparecer o metal só... Aí ele tem o acesso. Já a questão do controle da porta que você mencionaram, se a gente trava o botãozinho... Não tem um controle, a gente não trava, a gente pode destravar a porta. Com aquele controle, a gente pode destravar a porta. Só que assim, o que é engraçado é que todas as pessoas que, se tivesse um bom senso de entender a profissão do vigilante, ele está ali para proteger você, né? Exatamente. Não só para proteger a instituição. Aí a pessoa vem com um guarda-chuva dentro de uma bolsa, aí trava. Aí tem que voltar. A primeira coisa que ela faz, se fosse um bandido, não ia nem detectar. Antes de abrir a agência bancária, a gente faz um teste de afinamento da porta. A gente pega o armamento, do armamento para baixo. A gente passa dentro da porta, ela tem que travar. Até chegar numa chave, ela tem que travar.
Esse é o afinamento da pólvora. Ah, legal, tem uma... Tem, antes de abrir, um todos os afinamento. dias. É Todos como- os dias. É como se fosse uma profissão do salva-vida, ele dá um mergulho no mar todo dia antes de manhã para ver Isso. como o mar tá. E Tá gelado, se tá quentinho. se tá, e não, e se é, tá não, puxando a eu correnteza, eu se não entendo, tá. e eu vejo frequentemente nos bancos, o pessoal se revolta às vezes com o vigilante. Uma vez eu peguei. Não, agora não, agora você está pensando, não, mas eu não, é muito pelo contrário, eu entendo. Até porque a segurança, assim, se o cara pegou até moeda dentro do meu bolso, e aí eu depois ainda, pô, em vez de uma moeda, podia ser uma faca. E eu tô Pois lá é. dentro e eu tô lá dentro. E o cara vai. Aí eu dei risada, depois eu dei risada, porque eu tava com pressa, e voltava e botava na caixa, e eu não lembrava, daqui a pouco até moeda. E aqui a vou até tirar aqui. Ó, o porta-cartão que eu tinha aqui, Tem o metal. que é Tem um metal. metalzinho lá, olha só. Aqui é o rapaz. porta-cartão, e aí é metal. E aí eu, daqui a pouco, pá, porta-cartão. Aí eu olhei, aí o vigilante, tá com pressa, né, filho? Aí eu comecei a rir, porque na verdade não, mas a proteção é minha. É pra Hoje em mim. dia- é porque hoje em É, dia tudo. falta a maturidade das pessoas. As Sim, pessoas elas sim, não sim. têm mais a empatia de que pô, o rapaz ali tá trabalhando, ele Mas, precisa sim, se mas Cumprindo proteger, ordens, né? cumprindo ordem. Qual é o interesse do vigilante deixar o cara na rua? Para ele é até bom cliente, porque quanto mais cliente entrar com mais dinheiro, mais ele ganha, vai Mas ganhar o preço dele certinho, né? exato. E voltando à questão do fato inusitado, já no transporte de valores, nós fomos fazer uma entrega, coleta, e tivemos que almoçar na rua. E nós deixamos o armamento dentro do carro, que o carro estava vazio, a gente não tinha necessidade de andar armado. E saiu com cinto de guarnição. E o nosso companheiro que almoçou, a sobremesa era banana. E ele foi, almoçou, botou a banana dentro do coldre, onde fica o revólver, a pistola. Aí nós entramos no carro forte e passaram pelo rádio uma missão para nós. E aí nós fomos... A nossa sorte foi que nós fomos coletar numa agência bancária. E ele com a banana dentro do coldre. Né? Aí nós saímos, fomos, cada um, nessa época eu era escolta, não era motorista, e saímos. Ele na frente, o chefe de equipe no meio, e eu fazendo a retaguarda aqui. Chegamos lá dentro da agência, que eu olhei para a cintura dele, a banana dentro do coldre. Aí eu falei, Júnior, irmão, tu tá com uma banana, cadê tua arma, cara? Aí ele olhou assim, e diz pro chefe segurar as pontas aí que eu vou. Aí foi no carro, buscou a arma dele, deixou a banana lá, mas ficou. Até hoje nós chamamos ele por Júnior Banana. Não tem o que fazer, né? Mas já pensou se acontece alguma situação? Cara, quando Vou atirar, bananinha. Quando eu passo numa situação, eu vou no mercado, tem um caixa eletrônico, os caras estão fazendo aquele trabalho ali de recolher um dinheiro, uma coisa. Eu fico dividido assim entre fazer um teste, ver se os caras estão ligados e entre me manter e não ser um alvo, um possível alvo. E um conselho que eu dou, quando você chegar e ver que estão fazendo esse tipo de atividade, você não sabe o risco que você está correndo estando próximo. Porque a qualquer momento pode ter um sinistro e as pessoas que estão próximas são usadas como escudo. É sinistro que chama? É sinistro. Essa ação é um sinistro. Nós tratamos como um sinistro. Então, assim, toda pessoa, quando vê uma operação de transporte de valores em movimento na rua, procura liberar o caminho, procura sair de perto. Nesse caso do caixa eletrônico, está o chefe de equipe lá fazendo o serviço. Hoje o banco disponibiliza um funcionário para que ele faça o serviço e para ter a proteção maior. Mas você viu aquilo acontecendo, te afasta. Tu precisa sacar, tu não vai sacar porque estão trabalhando na máquina. Está em manutenção, né? Mas o que é que tu faz? Procura te afastar, então vai dar uma volta, depois tu volta, mas não fica próximo, porque é um risco muito grande. O assaltante te faz de escudo para chegar até os vigilantes que estão lá posicionados. E depois ainda pode ser tratado como cúmplice também, né? Numa possível investigação, né? Nesse caso aí... Como vai saber aí, se o cara tá... Como a polícia ela não quer saber quem foi o ladrão, ela quer saber de solucionar a investigação, o caso, chegar nos culpados, tu te torna, por tu estar lá dando a proteção, tu te torna um alvo de acusação. Porque será que tu não facilitou para que ele chegasse, o meliante chegasse até em vocês para subtrair a quantia? Essa que é a pergunta.
Pensou. Eu tenho que me educar. É mesmo? Porque Quando você vê, você fica do lado esperando. Mas não, eu fico admirando. Os caras desce, geram com umas isso aí, parece um mal, ritual, né? Assim, eu admiro. É um ritual bonito, né? Eu acho legal. Todo mundo que anda amarrado perto de mim, eu saio fora. Esse negócio tá muito certo. Eu fico olhando. A pessoa, quando tem uma arma na cintura e tá passando, pode fazer isso aí, pode ser um policial agora... militar. É bom você se afastar, porque vai que, né? Não acontece, mas vai que. Aí tu puxou um assunto bem, que até era uma das perguntas que eu ia fazer, inclusive, porque por que exige qualificação? Porque é muita responsabilidade, né? Então, assim, a pessoa está com uma arma na mão, então assim, ela tem que ter responsabilidade, tem que ter qualificação. Tem que ter, e não é qualquer um que pode. O pessoal é treinado. E mesmo sendo treinado, tá? Mesmo sendo treinado, ainda tem aqueles que fazem o mau uso da sua qualificação. São casos à parte, mas que a gente coloca em pauta para poder já ficar ciente que nem todo mundo que às vezes está dentro de um carro forte como vigilante, nem todo vigilante de banco, nem todo vigilante de condomínio, como eu trabalho hoje, eu trabalho no shopping, né, na saída do setor de manutenção, e tem lá os vigilantes armados, tem o pessoal que faz as rondas. Então, nem todos você pode confiar e dizer assim, não, ele vai fazer um trabalho correto. Porque, infelizmente, né, o mundo que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, é o lugar que eu conheço bastante, que eu moro aqui, não tem jeito. Tem esses profissionais que fazem mau uso da sua profissão. Então, eu tenho um vídeo. Sai perto, hein? Depois a gente pode. Eu não consegui achar aqui, depois a gente pode botar na edição. Um vídeo de um assalto que tem muito famoso na internet, os caras tentando assaltar. E os caras num pavor dentro de uma câmera, dentro do. Eu acho que eu sei qual é esse vídeo. E os vídeos, e pipocando os tiros, os vidros quebrando assim. E um parecia ser mais novato, colou as placas, assim, ele ficou não sabia o que fazer. E o motor é mais veterano e acabou de pau pra cá. Não, o mais legal é assim. Isso, eu até esqueci de falar, peço até perdão por isso. Eu sou instrutor de trânsito, formado. De trânsito. Eu tô falando. Meu Deus do céu. É porque assim, o tempo que eu tinha, não porque hoje convidar mais ninguém, só ficar com mais porque o jovem de hoje, o tempo que ele tem vago, ele usa com joguinhos de internet. E o tempo que eu tinha vago, eu me qualificava. Eu fiz curso de frentista, eu fiz curso de instrutor de trânsito, tudo isso eu fiz. Não trabalhei como frentista, não trabalhei como instrutor de trânsito. Mas eu sou qualificado. Se for preciso, eu vou trabalhar, porque eu sou qualificado. Né? Então, assim, na questão do trânsito, que ele falou ali, que o motorista ali, todos só aprendem na prática. Porque quando eu fiz o curso de instrutor de trânsito, eu aprendi que... Direção defensiva. Assim. Isso. No transporte de valores, eu fiz o curso de direção defensiva, ofensiva e evasiva, ou seja, proteger no trânsito, atacar no trânsito e fugir no trânsito com um carro forte. Isso num carro forte. E no curso... São pesados, né? São muito. Dá quase 15 mil quilos um carro. Então, assim, no curso de instrutor de trânsito, eu aprendi, eu abri o meu leque de visão, por quê? Porque a autoescola não te ensina a dirigir. O que te ensina a dirigir é a prática do dirigir. A autoescola te ensina a passar numa prova do Detran. Sim, é isso que a autoescola te ensina. Como qualquer outra profissão que qualifica. Tu só aprende praticando. E usando aqui o que ele acabou de falar, sempre volta o mesmo assunto. Não tem jeito. O que destrói hoje os jovens na sociedade? Né? Você vê que ele falou aqui que no tempo vago dele ele usava para se qualificar. Sim. E hoje em dia os jovens usam para se distrair. E distrações que às vezes, né, aconteceu recente agora em Blumenau aí, jogos que trazem essa... A má influência, né? A má influência, né? Traz esse instinto violento, né, no coração de hoje de pessoas que têm a mente vazia. Eu costumava, na época de criança, quando minha avó, a avó materna, era viva, ela dizia, a mente vazia é a oficina do cão. Então, é mais uma pauta que, infelizmente, a gente
como também projeto social tem que abordar, né? Você tem um filho novo, verifica o que ele está fazendo, verifica o que ele está jogando, verifica o que é que ele está assistindo, fala, né? com quem ele anda, as amizades. Antigamente eu achava muito errado. Meu pai me reclamava porque eu ia para a rua brincar com os meninos, né? Ia jogar bola ali, e aí eu dava aquela fugidinha. Eu chegava em casa, ele pegava, não é para sair, não sei o quê. Meu pai ele é um funcionário público que atua na área de segurança, então ele sabe muito bem como é que funcionam essas amizades. Hoje, eu como pai... Consigo enxergar o que ele enxergava. Eu olho para bebê e falo, gente... Papai fresco. É esse, é fresquinho, 7 meses de idade. Fez 7 meses sexta-feira, tô pensando aqui, tô pensando em presente, viu? Tem que mandar um presente para ela. Ela gosta muito do PlayStation 5, do Xbox, ela joga muito, né? É pra ela, né? É pra ela, 7 meses. Não te mete, é pra beber. É pra beber, entendeu? Pra beber, a bebê precisa. Não, mas a gente vê hoje como pai, eu entendo, assim, é nova, mas você olha, você quer ver o bem dela. Eu quero, pelo menos, eu quero ver o bem da minha filha, eu quero que ela se relacione com pessoas de bem, eu quero que ela se torne uma cidadã de bem. Então, você que é pai, você que é mãe, sempre pai solteiro, mãe solteira, sempre esteja, né, ali verificando as redes sociais de seus filhos, sempre esteja verificando também ali aquela questão das amizades com quem ele anda. Eu sei que hoje em dia você não vai saber tudo da vida de ninguém, até porque é complicado você saber. A maior parte das coisas está escondidas. As senhas, né? As senhas. Só que você ainda tem responsabilidade até os 18 anos, que é a maioridade penal aqui no Brasil. Não é que nem nos Estados Unidos que é 16, aqui é 18. Então, até os seus 18 anos, aliás, como minha mãe e pai falavam, enquanto estiver embaixo do meu teto, você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu mando. Então, cria essa responsabilidade para poder ver se a gente também começa a diminuir essa violência, essas mortes, principalmente de crianças, pessoas inocentes, porque hoje eles não atacam mais homens fortes, né, que estão na rua. Agora eles vão nas pessoas mais vulneráveis, né? Então até para proteção, tem chance de se defender, né? Não tem como se defender. Eu costumo dizer com minha mulher que eu vou pegar minha filha e vou colocar numa aula de defesa pessoal e vou ensinar ela como é que imobiliza uma pessoa quando ela estiver na idade, porque, cara, é criança, mas é inofensiva, né? Então, pai, mãe... É um perigo, né? Esse é um perigo, né? Esse é um assunto mega delicado, mas eu acho que a gente tem que... Um assunto desse, eu acho que a gente tem que investir no cerne da coisa, assim, na base, que é na educação, né? Não deixar isso acontecer, cara, porque a violência é que nem você falou de jogos e armas. Eu só tenho uma coisa na cabeça, a arma é feita para matar. Entendeu? Não tem arma, entendeu? Se a Pita não tem arma em casa, isso não ia acontecer. Eu ia chegar lá... mas hoje em dia, você tem que ver assim, a arma ela não foi feita para matar. A arma ela foi feita para se defender, né? Eu entendo, assim, até porque as pessoas estão, como eu falei, as pessoas fazem mau uso daquele instrumento. Só que, por exemplo, a gente fala em arma, mas a gente tem as armas brancas, tem a faca, tem os machadinhos, tem as... Vai proibir? Você vai proibir? Como é que você vai fazer um churrasco? É que eu acho assim, ó, um carro é uma arma potencial, mas um carro foi feito para transportar pessoas. Exatamente. Assim, uma arma foi feita para defender, foi feito proteger. para matar, para caçar primeiro. Não, a arma, no meu ponto de vista, como eu trabalhei muito tempo armado, eu aprendi que a arma ela é para defesa. Exato. Ela só é usada no ataque, na minha profissão, quando eu sou atacado. Entendeu? Então, assim... que, na verdade, você está se defendendo. Sim, eu estou me defendendo. Então, a arma em si só... Se você botar uma arma em cima dessa mesa aqui, ela não mata ninguém. Sim. Ela não tem poder de morte. Eu queria colocar ali, como você comentou antes, foi a questão, por exemplo, todos tem nas profissões, mas dentro das profissões tem os caras que não sabem fazem o mau uso. Isso. Então, o nosso problema está nesse mau uso das profissões lá no cara que faz a lei, a legislação, como que tramita isso, entendeu? Porque, cara, para mim, é o que diferencia o malfeitor, no caso, um ladrão, um assassino. Cara, o que diferencia? Ele tem uma arma, ou seja, a arma é para estar na mão do segurança, do policial, e ponto final. Véio. Exatamente. Não dentro da casa de uma pessoa. Nós temos que chegar num nível de educação onde a gente não precisa ter arma em casa, cara. Só a polícia vai ter arma. Aí sim, nós chegar num patamar onde a polícia vai nos defender, apenas nos defender, aí a gente não precisa se preocupar em ter essas discussões de
de brigar. Porque, meu irmão, beleza, eu tenho a total compreensão que a arma tá na mão do policial. Mas, cara, se eu tenho uma arma para me defender em casa, e aí o meu filho, sem eu estar sabendo, porque eu trabalho, viajo, eu sem saber o meu filho tá lá assistindo um jogo desse, tá ouvindo coisa de um nazista desse na internet, quando vê meu filho pega a minha arma sem eu saber, vai lá e mata as crianças do colégio. É isso. Se eu não tô com essa arma em casa, isso não aconteceria. É um fato, assim, matemático. Hoje eu não tenho arma, não possuo arma. Mas isso. Eu trabalhando na época, eu possuía. Eu tinha uma 380 legalizada. Mas você era funcionário isso. Então, assim, a minha arma ela sempre ficou em lugar específico, desmuniciada, longe do alcance do meu filho. Meu filho sabia que eu tinha arma. Minha filha sabia que eu tinha arma. Mas eles não tinham acesso a essa arma. É esse o cuidado que o pai tem que ter. E tu tem que mostrar para ele que aquilo ali é um perigo para ele. Não que ele possa fazer, tu não tem que... Mas criar... já que nós estamos no assunto falando, o Daniel tá louco para falar, cara, o que você acha, por exemplo, desse bafafá que deu aí de um grupo aí, de um stand desse de tiro que estava dando aula para crianças, nenês, 3 aninhos de idade, 4 anos de idade. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Isso aí é incentivar a violência. A violência, cara. porque é violência, cara. Eu vou, como a gente falou, eu sou pastor, a igreja ela tem uma grande influência dentro da sociedade. Social, né? Então, assim, tu ensinar uma criança a armar, se armar e atirar, tu está ensinando ela não se defender. Tu está ensinando ela a se manusear. Manusear a arma. A formação de uma criança é até os 12 anos. Segundo os estudos, a formação de uma criança intelectual é até os 12 anos. Dos 12 anos para frente, ela vai começar a dizer o que ela quer fazer. Se ela quer seguir com aquele pensamento que ela aprendeu dentro do lar, família, respeito, sociedade, respeito ao próximo. Mas quando ela chega com alguém na sociedade que muda esse pensamento, esse aprendizado lá atrás vai fazer mal lá na frente. Vai influenciar. Mas vamos, né? É um assunto delicado. É um assunto delicado. Quando vem pra política, pesa, meu irmão. Não, nem questão de política aqui, né? Mas o intuito do nosso projeto, do nosso programa é ajudar, mas também é sempre se relacionar aqui a esclarecimentos dentro das profissões. Nós vamos ter outros lugares, né, Daniel? Cara, como nós temos conversado. Eu estou impressionado, Gabriel. Com o quê? Eu acho que nós vamos perder o podcast, não vamos ter que ficar só com mais. Vai ficar todo o programa só completo, né, rapaz? O homem é completo, rapaz. Cara, todo o programa chama... Márcio, é o seguinte, tu já falou da vigilância, a semana tu vem falar de vendedor, como é que é trabalho vendedor, depois o instrutor de trânsito, do instrutor, frentista. Eu acho que a melhor parte, assim, que eu acho que cai é ser aposentado. Vamos falar de o rapaz está aposentado. Vamos falar sobre a aposentadoria daqui os tempos, como é que né? Se aposenta com tanta profissão, se aposentou específico por uma profissão? Eu trabalhei. É porque assim, na lei do trabalho nessa área, lá atrás, quando eu comecei, ela tinha uma estabilidade como os militares têm. Sim. Você trabalha 1 ano e eles acrescem alguns meses em cada ano. Não que eu tenha trabalhado 26 anos, 30 anos. Não, eu trabalhei menos, mas se somando o tempo, porque da época que eu entrei no na vigilância, eu não saí mais. Se você entrar e sair, passar 1 ano fora e entrar de novo, você já quebra. Eu não quebrei. Eu trabalhei em 2 empresas. E dessas empresas, eu passei só o tempo do seguro-desemprego. E quando terminava, eu já estava empregado na outra. Foram as 2 empresas. Né? Uma já está extinta e a outra ainda está em atividade, lá em Belém do Pará. Mas ali. Logo ali. Não teve uma interrupção. Então, isso me proporcionou que eu me aposentasse pela profissão da vigilância, da segurança privada. Que aí, embora eu tenha sido vigilante de banco, motorista de carro forte e outras dentro dessa área, segurança privada, eu
não saí desse ramo. Eu Sempre fiquei se manteve nele, dentro né? dele. Eu, como eu disse, eu sou instrutor de trânsito, eu fiz o curso de frentista. Mas foram cursos específicos sim, enquanto você trabalhava como vigilante. Isso. E aí atingiu o tempo. Aí eu falei com o sindicato, eu falei, Glória, tem gente que não gosta de sindicato, mas é necessário, é melhor muito coisa, bom. hein, ó. É muito Ó, bom. Por quê? Pessoal. Por quê? Porque você tem um auxílio. A gente não sabe tudo. A gente não tem todo o conhecimento. Eu conheço muito, mas eu não tenho todo o conhecimento. E o sindicato me instruiu, me auxiliou muito nessa ocasião da minha aposentadoria, que foi um cálculo feito, aí o INSS negou. Por quê? Porque eu era muito jovem, eu estava com 45 anos na época. Aí, poxa, como é que uma pessoa de 45 anos está se aposentando e uma de 65, 70 não pode se aposentar? Mas aí, por causa dos benefícios da minha profissão. Foi por isso que eu me aposentei. Aposentadoria especial. Isso. Obviamente, né, nós temos que lembrar que, é que nem eu falei aqui um pouco mais cedo, cada profissão tem a sua particularidade. A gente não pode aqui, o pessoal que está assistindo aí, vocês não podem generalizar. O vigilante conseguiu aposentar cedo, eu vou conseguir também. Não é bem assim que funciona. Tem suas particularidades, é necessário chegar aqui no Sindasp e se informar. Não, Daniel? Mas, Daniel, eu até vou usar o exemplo prático. Eu sou administrativo. Eu venho para trabalhar, né, aqui, e eu acredito que eu chego nos 65 anos voltando para casa. Sim. O vigilante não sabe se vai voltar para casa. Todo dia então, é uma despedida quando sai para trabalhar. É uma despedida. Então, nada mais do que justo a aposentadoria especial, com a reforma da Previdência deu uma mudada, mas nada mais do que justo a questão da aposentadoria especial. Quem trabalha hoje com periculosidades, eu falo isso porque eu trabalho com periculosidade também, apesar de ser técnico em eletromecânica, eletricista e tal, sempre trabalhei com periculosidade. Passei um tempo fora da profissão, estou retornando agora alguns moldes novos na minha vida, mas quem trabalha geralmente com periculosidade tem essa vantagem, eu digo vantagem e desvantagem, porque lá na frente é uma vantagem, você se aposentar mais cedo e tal, mas por enquanto, por exemplo, eu trabalho com energia, eu trabalho com tensão de alta, então eu toquei no fio errado, explodiu, eu tenho que garantir para minha mulher que eu vou sair, vou trabalhar com segurança, porque como eu falei, tem as NRs que te ensina a trabalhar. Falando nisso, ontem eu tive até uma reciclagem da NR10. Aí, ó. logo tive essa reciclagem. Já sabe, né? Agora vamos virar. O Márcio vai aí, tu vai ser o entrevistado. Será de novo? Em breve. Eu tô aí. Em breve, o novo programa, Ping Pong. Bom também. Então, assim, a minha profissão tem a particularidade também de trabalhar, de aposentar um pouco mais cedo. A profissão de policial militar tem. Agora, sabendo, os vigilantes também têm. Os enfermeiros, médicos, se eu não me engano, também tem. Frentista porque trabalha com produto químico, né? Então, assim, cada profissão tem sua particularidade. Ela te ensina uma coisa nova. E nada mais, nada menos que você estudar sobre ela. Não estudar pensando apenas, eu costumo dizer que você não pode se ir trabalhar apenas porque você vai ganhar dinheiro, né? Porque dinheiro, hoje em dia você vê que qualquer forma, até o cara que vai vender um bolinho no semáforo ganha dinheiro. Você tem que ser aquilo que você se identifica. Eu costumo dizer que quem trabalha com o que gosta, com o que ama, não trabalha. Faz por prazer. E o dinheiro, ele é a consequência do resultado daquilo que você faz com prazer, com amor. E quando você faz com prazer e com amor, você faz perfeito. Ou melhor, você faz o que mais chega próximo de perfeito, né? Porque perfeito hoje em dia é só Deus. Mas, Daniel, vamos lá. Tem alguma coisa para falar, alguma coisa para perguntar? Estamos quase em cima da hora. Era uma conversa de 20 minutos, mas já estamos a 50, rapaz. Nosso amigo Luan aí também tem mais alguma pergunta? Cara, alguma coisa para... Eu tenho a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: tu vai deixar nós participar do teu programa? Nós podemos uma ideia boa, né? Fazer um programa. Nós podemos participar do programa? Acho que podemos, né? Vai depender dele. Vai fazer o convite para gente. Com certeza. Mas foi um prazer. Assim, inclusive, se eu ver a maneira que tu trata as profissões. Inclusive, tu falou da questão do frentista.
Cara, é uma profissão nobre, na minha opinião, porque você chega, para o carro, e aí o cara vai lá e te serve. Eu já, numa época lá em Tubarão, virou aquela folia do self-service e tal lá. Eu tinha um carro na época, eu fui pegar, abastecer, eu queimei tudo, coisa que eu botei fora lá, acabou com o meu carro na época. Então, assim, o cara é preparado. Hã? Era um Fusquinha, na né? época, não, era um Monza. Mercedes. Naquela época era Mercedes, né? Mas então, faz quanto tempo mesmo? Faz. Mas para te ver assim, o pessoal tem qualificação, ele sabe o que ele está fazendo. Ali, quando ele te atende, ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Então, você não sabe, assim, quando tu enxerga, assim, eu acho que o maior ensinamento que fica dentro, por isso que eu me apaixonei pelo projeto já de cara, porque assim, a gente tem que entender as profissões e saber ser gentil com as pessoas, e saber o que aquela profissão ela acrescenta na sociedade. O que ela traz, né? Porque tudo tá ligado, tudo tá interligado, e a gente vive numa sociedade. Então a pessoa tá passando um panfleto ali, pega o panfleto, cara. Sim. Pega a mão, pega o panfleto. Exato. Hoje em dia a gente tem essa dificuldade, eu digo como sociedade, sim, de apoiar as pessoas a crescerem, né? Todo mundo se acha como um concorrente. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, eu assisto muito alguns vídeos, e eu vi um professor, um vídeo bem rápido. Ele entregou um balão e entregou um palito de dente na mão dos alunos e falou assim: quem conseguir manter o balão cheio vai ganhar R$1.000. Rapaz, mas foi um fuzuê na sala de um estourando o outro, e só ficou um com o balão cheio. Ele parou, porque o pessoal estava querendo estourar o dele, entregou os R$1.000 e ele falou: em que momento eu falei para você pegar o palito de dente e estourar o balão do coleguinha? Eu falei que quem ficasse com o balão cheio todos poderiam iam ganhar os R$1.000. Todos poderiam ter ganhado os R$1.000. Era só ficar Só parado, que né? o problema é que as pessoas querem crescer nas profissões pisando nas outras. Ou seja, nesse caso, desse exemplo que eu dei, as pessoas queriam ganhar os R$1.000 estourando, né, pisando no coleguinha, não querendo que o colega também ganhasse. Então, a profissão, hoje em dia, a sociedade tem disso, né? Eu tenho que pisar no Daniel para eu ser um diretor, eu tenho que pisar no Franco para eu pegar o lugar dele, porque o lugar dele é o que eu quero, ao invés de ele mesmo se olhar, se qualificar, se prontificar. Porque hoje em dia, eu acredito, ele para chegar ali no seu estágio de vigilante, de carro forte, claro, passou como vendedor, fez algumas suas especializações, teve que estudar. Eu acredito também que o Daniel precisou se qualificar para hoje ser esse coordenador, esse diretor. Admiro bastante também. O Luan também ali como músico, como um profissionalzinho ali das teclas ali, das câmeras, que passam a câmera para cá, passam a câmera para lá, aí consegue conversar e tá ali sempre naquela atividade. Eu não consigo. Pelo menos eu não aprendi. Uma hora eu vou aprender, não é minha área. Não é minha área. Né? Então, assim, pensemos, né? Sociedade, vamos apoiar. A pessoa que está ali vendendo o geladinho dela, a pessoa que está ali vendendo... Que hoje em dia o microempreendedorismo está crescendo. Independente de qualquer situação, está crescendo, né? Então, o cara tá vendendo o bolinho dele, compra, é R$5. Pô, você paga R$200 no almoço, no restaurante, e por causa de R$5 você não vai ajudar o rapaz a crescer, não vai ajudar a moça ali que tá vendendo, nada. Fique em vão. Nós temos que hoje exercitar o amor. Né? Somos nossos créditos finais aqui. Nós precisamos exercitar o amor com as pessoas, com o próximo. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. Precisamos apoiar o próximo. Né? Eu deixo isso como uma reflexão. Vale a pena pisar em alguém para crescer? Ou vale a pena você se qualificar e se destacar e crescer pelos seus próprios méritos? Exatamente. É uma pergunta que a resposta é pessoal. É uma pergunta, como se diz, retórica. Eu não quero que você me responda, eu quero apenas que você reflita. Independente da profissão que você está, vale a pena subir em cima da pessoa, pisar na pessoa, menosprezar, queimar a pessoa para se atingir aquele lugar? Ou você vale crescer... a pena pegar na mão e levar junto. E levar junto, isso. Ainda tem essa também. E aí fica a dica, né? É uma dica tão simples que eu levo como filosofia de vida. Gente feliz não incomoda ninguém. Sim.
Exatamente. Então, passar por cima dos outros não leva a nada. Você não vai... Posso dar uma complementar, né? Eu também quero filosofar. Cara, eu vi um vídeo de uma menina, uma blogueira dessas, nem sou muito fã, mas eu achei muito sensato o que ela falou, que ela falava assim, que, tipo, tentar dar uma modificada aqui, que é resumir, assim, o que você... Se você viu um problema numa pessoa, né, você não precisa falar aquele problema. Você para pensar se aquilo vai modificar a vida da pessoa. Se não vai modificar, fica quieto, não vai acontecer nada. E a mesma coisa, eu acho que pro modelo de sociedade que a gente vive. Não é destruindo pisando, destruindo, né, ou tentando implicar a carreira de alguém que você vai obter sucesso na sua, que você vai evoluir quanto profissional. Então não é todo mundo aqui trabalhou assim, é trabalhador, teve muito colega nas profissões, restaurante, na loja, é aquela bicuinha, um falando mal do outro funcionário, queimando o contratante, queimando o colega. Músico, então, nem se fala. Vai lá no bar falar mal do outro músico, cara. Entendeu? Não funciona assim. É complicado, né? Hoje é que nem eu falei aqui um pouco atrás, né? Vamos exercitar esse amor ao próximo. Vamos exercitar esse amor a ajudar e não a criticar. Não a deixar a desejar, né? Vamos, se quiser para crescer, vamos crescer junto. Né? Você tá aí, você que está ouvindo aí, com certeza você trabalha em alguma empresa, com certeza já passou por essas situações, porque eu acredito que como profissional, o Daniel já passou, o Franco já passou, o Luan deve passar bastante, porque ele é músico, eu sei como é que funciona. Eu passo por essas situações das pessoas quererem crescer em cima de mim, em cima do meu conhecimento. Eu conheço mais que ele, eu tenho que ganhar mais que ele, eu tenho que estar na profissão dele. Vamos deixar disso, pessoal. Vamos exercitar essa ajuda, porque todo mundo daqui, e vai todo mundo para o mesmo lugar. Morreu, é pro caixão, 7 palmos embaixo da terra, não tem o que fazer. Vai todo mundo um dia virar vegetal, né? Assim eu costumo dizer. Vai virar osso. Então, não é verdade ou não é verdade? É verdade. Vai virar osso? Então, vamos exercitar, vamos praticar isso. Em vez da gente julgar, vamos ajudar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de uma coisa que você tem mais facilidade, ensina ela. Às vezes você tem dificuldade de uma coisa que uma pessoa tem mais facilidade, pergunte. Já aconteceu isso aqui até de aqui, ó. Eu não sou advogado, mas o Daniel já deu um indicado de como é que funciona um tal de um contratinho ali, certinho. Então, assim, vamos cada um, né, nos posicionar e ajudar as pessoas. E é isso aí. Eu agradeço, né? De conhecimento popular, né, cara? Mas já que o Gabriel deu a dica dele, eu também quero dar uma dica Opa! agora também aqui. A dica é, então, para vocês que se qualificarem um pouquinho mais, se inscreve no canal, você está assistindo aí no nosso canal no YouTube, deixa seu joinha e comenta agora a dica de ouro, tá? Você quer se qualificar, tá? Coloca a profissão que você quer ouvir. O Márcio vai estar em todas aqui. Porque... até o SEAS ele já trabalhou, que é nós representamos aqui em Santa Catarina, até no SEAS ele já trabalhou, então ele vai estar em todas. Então, assim, se inscreve no canal, comente e fale das profissões que vocês querem ouvir, querem conhecer um pouquinho mais. O Gabriel Dantas toda semana vai estar aqui trazendo uma profissão diferente para vocês estarem conhecendo um pouquinho melhor. Foi um prazer? Foi um prazer. Márcio Franco, nós agradecemos a sua visita, a sua estadia aqui com nós, esse momento de conversa. Uma palma para o nosso amigo Márcio Franco. Vamos deixar agendado os próximos 10 profissões. Em breve, né? O manual veio. Os próximos 10. Agradeço também ao nosso amigo Luan ali, nosso técnico de som e nosso técnico de câmeras. Muito obrigado. Agradeço ao meu amigo, nosso coordenador, o meu apoiador, né? Bora lá. O cara que abriu as portas para mim, o Daniel. Agradeço a você que está nesse momento assistindo. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia e que Deus te abençoe. Bom dia, Manual das Profissões. Até a próxima.